da educação de jovens e adultos. Tudo bem? Eu sou a professora Ana, da Robótica, vocês já me conhecem. Então, para começar, eu preciso que vocês peguem o caderno, a folha de registro, coloquem a data de hoje, aula Robótica EJA. Colocaram a data? Então, vocês já providenciaram a caixa mão na massa, a Robox? Nós estamos aqui com a nossa Robox, cheia de materiais aqui. E alguns deles nós vamos utilizar na aula de hoje. Se você tiver alguma garrafa PET aí à disposição, separe, que nós vamos utilizar nessa aula. Mas você pode providenciar vários itens, como papelão, tampinha de garrafa, e colocar palitos e demais materiais que vocês acharem necessários que podem ser utilizados nas aulas de robótica. Vamos colocar a mão na massa? Veja alguns exemplos do que pode ter dentro da sua Robox, dentro da sua caixa da robótica. Olha aí. Pode ter embalagens plásticas, palitos, embalagens de papelão. E na aula de hoje nós vamos precisar de uma embalagem de refrigerante, certo? Uma embalagem plástica, uma garrafa PET. Separe aí que nós vamos utilizar. Mas o que é isso? O dia mão na massa? Vocês já pararam para pensar? Já ouviram essa expressão, dia mão na massa? Então, é um dia proposto pela aprendizagem criativa. E o que vem a ser isso? Veja aí na tela. No dia 15 de setembro, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa convidou escolas de todo o Brasil para participarem do Dia do Mão na Massa. Mas é um dia de culinária, é um dia de fazer pão, de fazer bolo. O que é esse dia mão na massa? Mão na massa significa fazer, construir, colocar as suas mãos para trabalhar, para construir algo. Pode ser culinária também, mas construir algo com materiais alternativos, reutilizando os materiais existentes para um reaproveitamento, ajudando ali no reaproveitamento de materiais. Então é para isso que é o mão na massa, na construção de algo. Então, veja na próxima tela aí. O Dia Mão na Massa aconteceu também no Farol do Saber e Inovação. Veja aí na tela. O pessoal da EJA fazendo construções de vasos com suculentas. Olha aí, elas colocando a mão na massa, literalmente. Fazendo ali o plantio de suculentas. E podem ser outras plantas também. Muito interessante, né? Vamos colocar a mão na massa? Mas de onde surgiu isso, mão na massa? Vem do movimento maker. Maker significa fazer. Uma pessoa maker é aquela pessoa que faz, que ela vai lá e constrói. Então ela não precisa contratar alguém para fazer, ela vai lá e tenta fazer por ela mesma. Ela constrói os seus próprios produtos. E é um movimento que já vem de um bom tempo.
e começou lá nos Estados Unidos. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse movimento maker através de um vídeo. Veja aí! A mão na massa veio derivada do movimento maker. A origem desse movimento está no conceito DIY, Do It Yourself, ou seja, faça você mesmo, onde as pessoas são as protagonistas na sua aprendizagem. O DIY surgiu nos Estados Unidos em 1920, quando as pessoas eram encorajadas a fazerem seus próprios objetos, reformas e reparos, sem a ajuda de profissionais, com o objetivo de não gastar muito. O termo apenas se popularizou nos anos de 1950. Com a evolução da tecnologia, isso trouxe grandes necessidades de inovação. E com essas inovações, as pessoas também se viram capazes de construir o conhecimento e não simplesmente de querer consumi-lo pronto. O mercado de trabalho começou a ser impulsionado por novas ideias e projetos. Então, muitas escolas passaram a aderir a esse movimento e apostar na cultura maker. O movimento maker tem como base a colaboração, troca de conhecimentos, busca por soluções para problemas reais, proatividade, experimentação e prototipagem. A prototipagem é a arte de transferir ideias do campo conceitual para a realidade, através de impressoras 3D e cortadoras laser. A expressão colocar a mão na massa remete a criar hipóteses, fazer testes, validar resultados. O aprendizado está muito mais no processo do que nas suas consequências. Ser mão na massa é imaginar, criar e compartilhar. E o que significa a palavra maker? Maker é aquele que fabrica ou cria. Então vamos colocar a mão na massa? Vocês viram que interessante o movimento maker? Você já pintou uma parede na sua casa? Então, você já fez algo maker. Você já pintou, já construiu algo. As pessoas que constroem coisas de madeira, né? Ou também fazem artesanato, são pessoas maker, ou seja, pessoas que fazem algo. Então, fazem parte desse movimento. E nós temos alguns locais que são específicos para criar esses materiais. São chamados espaços maker. E um deles é o Fab Lab. O Fab Lab é um local onde são colocados vários maquinários de alta tecnologia para que eles coloquem as suas ideias ali em construção. Que você tenha ideias e você possa construir a sua ideia. Interessante, não é? Vamos ver o conceito na próxima tela? Acompanhe a leitura. Dentro da cultura maker, existe o Fab Lab, que é um espaço que possui diversas ferramentas controladas pelo computador e materiais para a produção rápida de objetos, estimulando a inovação e a criatividade por meio da prototipagem. E o que é prototipagem? É você pegar a sua ideia e construí-la. Você pode construir, planejar e depois imprimir numa impressora 3D ou fazer o recorte numa cortadora laser ou numa fresadora, várias máquinas que vão colocar as suas ideias ali no mundo real, vai realizar os seus projetos e as suas ideias. Então, nós temos aqui em Curitiba o Fab Lab da Rua da Cidadania do Cajuru. Veja aí na imagem. Ali eles têm vários equipamentos e várias opções para colocar as suas ideias em funcionamento, que as suas ideias se tornem realidade e você consiga produzir o que você está pensando. Vamos entender um pouquinho melhor sobre o Fab Lab através de um vídeo? Veja aí! Com o nosso auxílio e os equipamentos disponíveis no laboratório, você pode desenvolver o seu projeto.
FabLab, a gente recebe qualquer pessoa a partir de 14 anos. Então, seja da academia, né, seja das universidades, seja das empresas, ou pessoas autônomas, empreendedores natos que têm ideias maravilhosas, podem vir até aqui a essa unidade do FabLab aqui no Cajuru, e será orientado a utilizar as máquinas de acordo com o potencial de cada uma delas para desenvolver a sua ideia. Vocês viram que interessante, então o FabLab do Cajuru está ligado à FAS, né, que cuida da questão das questões sociais da nossa cidade. Então é possível fazer um agendamento e lá, com o acompanhamento do Cleverson, lá que estava no vídeo, fabricar as suas ideias, ou ver como funciona, ou ter uma ideia para geração de renda. Bem interessante essa dica, não é? Então vocês podem procurar ali, vocês viram o telefone, o endereço, vocês podem entrar em contato para produzir algo bem interessante lá no FabLab. Mas nós temos outros lugares que também fazem um mão na massa, tem esse movimento maker, que são os faróis do saber e inovação, que possuem espaço maker. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Veja na tela. Os faróis do saber e inovação são uma evolução dos faróis do saber, que antigamente funcionavam como bibliotecas para escolas e comunidade. Nos últimos anos, o mezanino passou por uma transformação e recebeu um espaço maker, renovando a referência das bibliotecas como centros de pesquisa e produção para lugares de descoberta, inovação, exploração e encantamento. Então, esses são os espaços makers dos faróis do saber e inovação. Veja mais algumas informações, olha aí na tela. Os faróis do saber e inovação promovem atividades extracurriculares para estudantes da rede municipal de ensino no contraturno e também estão abertos para a comunidade em dias e horários determinados, conforme o cronograma dos espaços. Então, se tem algum farol do saber e inovação próximo à sua residência, você pode entrar em contato, conversar com a professora responsável pelo espaço maker e ir lá fazer uma oficina, descobrir sobre o funcionamento da impressora 3D e outras coisas bem interessantes. Então, é possível que você tenha contato com esses materiais através do farol do saber e inovação. E tem um pessoal que foi fazer uma oficina bem interessante de programação, de prototipagem, construíram na impressora 3D. Olha aí nas imagens, o pessoal da EJA, ali no programa chamado Tinkercad, produzindo ali materiais para serem impressos na impressora 3D. Então não importa a idade, é possível sim aprender a manipular esses equipamentos e produzir através de uma impressora 3D. E aí, que tal fazer uma visita no Farol do Saber e Inovação, hein? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse espaço através de um vídeo. Veja aí!
Vocês viram que interessante o vídeo sobre o Farol do Saber e Inovação? Então, agora eu vou mostrar para vocês como é um espaço maker, como é realizadas as atividades. Olha aí o vídeo que nós recebemos, é do Farol do Saber e Inovação Roberto Barroso, da Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesseroli, da professora Cíntia Rodrigues Ferreira, e ela vai mostrar como é o espaço maker e as atividades realizadas pelos estudantes dessa escola. Veja aí! Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia, do Espaço Maker do Farol do Saber e Inovação Roberto Barroso, da Escola Maria Clara Brandão Tesseroli. Venham conhecer um pouquinho do nosso espaço e sejam muito bem-vindos! O Espaço Maker é um espaço inovador, onde os estudantes vivenciam experiências de aprendizagem criativa utilizando diversos materiais para o desenvolvimento de projetos. Aqui, os estudantes produzem conhecimentos, resolvem problemas e desafios através de atividades mão na massa e uso de tecnologias digitais. O Espaço Maker é um lugar feito para imaginar, criar, aprender brincando, compartilhar e refletir. As oficinas acontecem no contraturno escolar e, para participar, os estudantes se inscrevem de acordo com o seu interesse nessas oficinas. Vejam agora algumas das oficinas que já aconteceram por aqui. E aí, gostaram? Esse é o Espaço Maker. Muita mão na massa, muito aprendizado e muita diversão. Vocês viram que legal o trabalho realizado no Espaço Maker? E agora, vamos colocar a mão na massa? Então, chegou a hora de praticar aí. Então, nós vamos construir algo bem interessante, veja aí na tela. Um vaso de garrafa PET auto-irrigável. Que é isso? Ele vai levar a água para a plantinha de forma autônoma. Então, vai ser sozinho. E como isso vai acontecer? Eu vou explicar para vocês. Veja aí na tela os materiais necessários. Uma garrafa plástica, barbante grosso ou fio de lã, tesoura, uma muda de planta, terra e água. E nós faremos o plantio dessa mudinha ali no nosso vaso auto-irrigável. Veja como ele funciona. Então, eu vou precisar de uma garrafa PET, normal. Então, eu vou pegar uma tesoura e vou recortar bem ao meio. Aqui eu não vou recortar porque fica um pouco mais complicado, mas eu já fiz o corte para que vocês vejam como funciona. Olha aqui. Vocês vão fazer o recorte separando em duas partes, certo? Então, essa parte aqui que tem essa basezinha
e a parte que parece um cone, certo? Então você vai separar essas duas partes. E aí você vai precisar fazer um furo na tampa. Olha aqui. Então vocês estão vendo aqui, tem um furinho na tampa que é por onde nós vamos passar o barbante. Como funciona? Você vai pegar a lã ou um barbante grosso, vai recortar em vários pedaços, olha aqui, vários pedaços. E como que ele funciona? Então o tecido, né, o algodão, a lã, todo o tecido orgânico, ele vai absorver a água. E então ele vai absorvendo de uma ponta a outra. E conforme a água vai sendo absorvida, ele vai levando para a terra. Então a terra vai ficando molhada, nutrindo a planta. Então por isso que ele é auto-irrigável, porque você coloca um pouquinho de água no fundo e todo o transporte da água é feito através deste cordão. Interessante, não é? Então você não vai esquecer mais de molhar as suas plantinhas. Então, você pode fazer aqui uma ponteirinha com fita para ficar mais fácil para passar. Então, você vai passar aqui o barbante, né, pela tampinha, certo? Aí você vai passar por aqui também, pela garrafa. Vai colocando aqui. Puxa. Vou puxando aqui. E vai fechar a tampinha. E uma parte vai ficar aqui embaixo e outra parte aqui, certo? Então, essa parte você vai colocar aqui dentro. E você pode tirar aqui essa ponteira, depois, né, em outro momento, para colocar sua planta. E como funciona? Então, nessa parte aqui, eu vou colocar a água, certo? Vou colocar aqui um pouco de água. Então, ela vai fazer a absorção dessa água, certo? Aqui eu vou colocar a planta, tá? Eu vou pegar uma plantinha aqui que eu tenho. Você vai colocar a terra, fazer todo o processo bem bonitinho. Aqui eu vou colocá-la assim mesmo, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. E vou enrolar esse barbante aqui, ó. Tá bom? Vou enrolar em volta da planta. Cuide bem para que ela fique bem dentro da terra, tá? Bem coberta. E ali já está pronto o nosso vasinho. Vou mostrar outro modelo aqui para vocês. Olha aqui. Eu já fiz o plantio. Olha aqui. Eu já coloquei a terra, já coloquei a planta, coloquei a água aqui. E ela já está absorvendo a água dessa forma. E olha aqui, não dá para ver nessa parte de cima onde está o barbante, porque ele está dentro da terra aqui, ó. Então ele vai molhar a terra, então ele vai absorver a água aqui de baixo, vai passar pelo cordão, que vai molhar a minha plantinha, por isso que ele é auto-irrigável, ou seja, ele vai molhar a minha planta sozinho. E também ele ajuda contra a dengue, porque ele está bem fechadinho e aqui não consegue passar o mosquito da dengue para colocar ovinhos aqui, então ele fica bem vedado. Então é um vaso, além de auto-irrigável, também ajuda no problema da dengue, ou seja, evita que os mosquitos botem ovos aqui. E aí você só levantar aqui, colocar mais água assim que necessário. Vocês viram que interessante? Então essa é a nossa construção mão na massa. Interessante, não é? Se você construir o vaso, manda uma foto pra gente. O nosso e-mail é robotica@curitiba.pr.gov.br. Não esqueça de mandar o nome completo do estudante, nome da sua escola e o registro da sua atividade. Se você construir o nosso vaso auto-irrigável, eu vou adorar receber a sua foto. Você pode pedir ajuda dos seus familiares para realizar esse envio. Espero que você tenha gostado da aula Mão na Massa. Construa o nosso vaso. E até a próxima! Tchau! Era uma vez um lindo bosque encantado. E como em todo bosque encantado que se preze, ali vive uma bruxa.
Mas essa é boazinha, e o Bosque Encantado fica logo ali, no bairro Vista Alegre. O Bosque Alemão reúne beleza, cultura e diversão garantida para toda a família. O espaço foi criado pelo prefeito Rafael Greca, em homenagem aos imigrantes germânicos que se estabeleceram na cidade a partir de 1833. Logo na entrada do parque, destaca-se o Oratório de Bá, réplica de uma igreja presbiteriana do estilo neogótico que existiu no bairro do Seminário. Logo à frente, uma passarela leva à Torre dos Filósofos, que tem 15 metros de altura e é feita com troncos de eucalipto. De lá de cima, a vista privilegiada permite apreciar a beleza da cidade. Descendo pela torre, chega-se ao Caminho dos Contos, uma trilha cheia de paz e contato com a natureza. O caminho conduz o visitante até a Casa Encantada, uma biblioteca criada para promover o interesse das crianças pela leitura. Diariamente, dezenas de crianças visitam o espaço e participam da Hora do Conto, quando bruxas e fadas fazem uma leitura teatralizada de contos infantis. Ao fim da trilha, chegamos à réplica da Casa Mila. Construída no início do século, na rua Barão do Cerro Azul, representa um dos principais exemplares da arquitetura da imigração alemã. O Bosque Alemão é uma das paradas da linha de turismo e possui um quiosque gastronômico com comidas e bebidas típicas.